A entrevista do dia. E o programa Pernambuco no Ar conversa agora com a professora e historiadora Cláudia Vicente para falar sobre o E-Bienal que acontece agora em 2021, óbvio de forma remota, como tem sido a grande maioria dos eventos por conta da pandemia da Covid-19. Professora Cláudia, boa tarde, um prazer conversar com a senhora. Olá, Bassan, boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer também estar aqui falando com você. Vamos falar sobre esta mesa que acontece do E-Bienal, que é Educação Integral e Inclusão Digital, né? Primeiro eu gostaria que a senhora começasse explicando melhor para a gente esse evento. Então, acontece que a Bienal do Livro, né? A Bienal Internacional do Livro de Pernambuco é um evento consolidado há mais de 2 décadas, um dos mais importantes eventos literários do Nordeste, também do Brasil, mas é o terceiro mais importante, assim, em grau do Nordeste, e trata sobre as experiências, a cada edição, sobre as experiências e contato com a leitura, com a literatura, e como numa forma de aproximar o público desse universo que são as letras. Então, Bassan, a E-Bienal passa a ser um eixo digital desse evento que já é tradicional no nosso estado. E aí, essa mesa que acontece neste sábado, às 19h, fala de educação integral e inclusão digital, não é isso? As perspectivas no pós-pandemia. Se você observar na divulgação, eles falam sobre a sala educação, que é a sala na qual eu vou estar. Então, a gente vai trabalhar, são 4 mulheres, é uma mesa feminina, que vai, através das experiências de cada uma, tratar como a educação integral, sendo uma política pública, ela pode proporcionar, nesse cenário que nós prevemos aí do pós-pandemia, de fato, essa inclusão desses indivíduos. E como foi, na verdade, essa inclusão, esse processo de inclusão agora, durante a pandemia, e como é que a gente entende que vai passar a acontecer no pós-pandemia, ou quais são as perspectivas propositivas que nós podemos apresentar. Então, a minha fala, ela vai tratar a partir da educação das relações étnico-raciais. Então, eu organizei o roteiro de fala apontando como essa população, a população negra, parda, ela esteve, ou como os dados, por exemplo, do IPE, o Instituto de Pesquisas Avançadas, apontam que esse público esteve dentro desse processo de ensino-aprendizagem virtual, por exemplo. A pandemia, ela nos trouxe, ou ela expõe um problema muito sério dessa questão da desigualdade, que foi justamente a falta de acesso. Por exemplo, os jovens negros das áreas mais periféricas, quando teve início as aulas remotas, a gente viu que muitas, bem diferente do que muita gente imagina, que hoje todo mundo tem acesso à internet, a quantidade de pessoas que não têm acesso à internet, que não tem um computador ou um tablet em casa, ainda é preocupante, né, esse número, né? Exatamente. Tanto que você pode ver a realidade do nosso município, né, Vitória de Santo Antão, o que é que acontece? Dada essa observação desse alcance limitado da internet para um público-alvo que eram os alunos de escolas públicas municipais, então há essa visão de construir um projeto em que tem um alcance maior, dada a limitação dos espaços físicos. Aí o projeto que você deve conhecer bem, que é o projeto Vitória Ensina em Casa, ele aponta isso, a parcela da nossa população, no caso específico vitoriense, não tem acesso à internet. Então, a gente tem que procurar ou tem que propor uma possibilidade para que essa parcela possa ser inclusa. Então, a nossa discussão lá na Bienal vai ser em torno, ou o eixo gerador da nossa conversa vai ser em torno disso, de como há possibilidades desse público que foi marginalizado, negligenciado historicamente, socialmente, fazer parte dessa nova realidade que foi
imposta através das condições sanitárias aí que a gente vem enfrentando. Para finalizar agora, como seria, como convencer, por exemplo, um governo federal a investir, não só, eu digo federal, mas a gente pode até expandir isso para os municípios e também para os estados, né? Aliás, o governo de Eduardo Campos, se eu não estou enganado, há anos atrás, criou ou fez a distribuição de tablets para esses alunos, e depois a gente viu que muitos desses alunos sequer conseguiram manter ali a manutenção do tablet. Teve gente que teve que vender o tablet para comprar comida. Veja a gravidade que se tem. Então, qual é a sua expectativa acerca de resposta dessa luta por mais igualdade? A senhora acredita que isso é algo que vai ser resolvido a médio prazo, ou ainda vai ter muito chão pela frente e ainda vai se demorar muito até que tenhamos um governo? E aí eu repito, não estou apenas direcionando ao governo federal, mas que tenhamos políticos que entendam a necessidade de que todos ali tenham acesso a essas plataformas. Muito boa a tua pergunta, e eu vou tentar ser bem criteriosa para responder. Não trata-se de uma observação política partidária, é uma questão de observar as políticas públicas de acesso à educação. Então, quando você menciona o governo de Eduardo Campos, por exemplo, vale salientar que em 2008 a educação integral ela é instituída como uma política pública no estado de Pernambuco. No entanto, quando a gente vai olhar a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que é de 1996, que é a lei máxima que rege a nossa educação, ela diz bem claro que a educação é um direito de todos, previsto na Constituição Federal de 1988, mas que os entes federados, através das suas competências, devem administrá-las. Então, municípios, estados e governo federal, e o governo federal deve organizar-se a partir das suas competências e delimitar como esse acesso deve ser feito. Então, por exemplo, a médio e a longo prazo, o que a gente tem que pensar na possibilidade aqui de uma inclusão de fato é que ela não vai apenas através das ferramentas pedagógicas, ou seja, não é a questão de você equipar as escolas com tablets, é você dar condições para que esse público que vai ter acesso a essas ferramentas saiba como manuseá-las e, mais do que tudo, tenham condições de utilizá-la sem precisar fazer disso um instrumento para a manutenção da sua própria vida. Então, observe que é uma discrepância muito grande. Você fala de política pública, você diz que investe, que dá um tablet, que dá esse tablet equipado com internet, mas você não dá condição àquele indivíduo para que ele possa fazer daquilo um instrumento e sem ter que utilizá-lo para a manutenção da sua própria vida. Já que a Constituição Federal diz que é direito do indivíduo à educação, saúde, moradia e alimentação, sabe? Então, é muito importante a gente observar que as perspectivas, tanto a curto, médio ou longo prazo, para nós educadores, são perspectivas desafiadoras. Elas abrangem novas visões ou possibilidades de entender a educação como um dos braços que vão mover ou propor uma sociedade que possa conviver ou ter o mínimo de bem-estar comum, ou que pense no mínimo de bem-estar comum, e que não faça essas questões de forma aleatória. Então, a Bienal do Livro, a E-Bienal, acontece neste sábado, a Sala Educação, a partir das 7 da noite, a mesa redonda Educação Integral e Inclusão Digital, perspectivas pós-pandemia. Vera Santana vai participar, diretora da Associação Campanha Terra Mar. Mirelle Costa, educante do CERTA, né? Serviço de Tecnologia Alternativo. Também a professora Cláudia Vicente, com quem a gente está conversando, que é membro também do Laboratório de Educação das Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal de Pernambuco
e Luci Ferreira, Sim. Ferraz, melhor dizendo, consultora em políticas educacionais. Dá. Qualquer pessoa pode participar? Sim, vai estar disponível no YouTube da E-Bienal e é uma honra para mim, enquanto professora da Zona da Mata, de regiões periféricas como a nossa, né? Tendo em vista que a gente vai observar a questão cultural, a gente vê que sempre está como foco tem a capital do estado, falar para dentro desse espaço, que é um espaço de visibilidade, sobre a questão da educação das relações étnico-raciais e sobre esses grupos marginalizados e como as estatísticas apontam, Bassam, que há possibilidade sim de inclusão de fato, mas que talvez ela esteja acontecendo de forma muito secundária, muito pouco abrangente. Professora Cláudia Vicente, queremos agradecer a sua participação conosco. Até o próximo encontro, viu? Muito obrigada, Bassam. Obrigada a todos, a todas e um forte abraço. Forte abraço, professora Cláudia Vicente, aqui no Pernambuco no